A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer uma reflexão, né, neste momento que o Senhor tem nos preparado, né, através da sua maravilhosa e preciosa palavra. Gostaria de ler aqui alguns versículos que no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, vamos falar sobre o filho, mas não o filho pródigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o irmão do filho pródigo. Vamos ler aqui uns 3 versículos. A palavra do Senhor diz aqui, capítulo 15, versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Vamos voltar aqui no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Eu tenho refletido, através dessa palavra já tem algum tempo, e ontem, enquanto eu estava conversando com uma cliente, a gente refletindo sobre o nosso dia a dia, o Senhor falou grandemente conosco, comigo e com ela, através dessa passagem. E teve um momento que ela falou para mim assim: Dani, quantas pessoas devem estar passando o mesmo que nós estamos passando? E através dessa palavra a gente tem uma visão melhor, um direcionamento melhor. E eu fiquei meditando e eu falei assim: realmente é uma grande realidade de muitos, né? E eu gostaria de fazer essa reflexão hoje, com vocês, a respeito desse irmão, Muitas das vezes, nos dias de hoje, nós temos nos comportado como esse irmão. A palavra do Senhor diz que esse pai tinha 2 filhos, Essa parábola que Jesus estava contando. E quando um dos irmãos resolve pegar tudo que tinha e ali ir embora, ficou somente o pai e o outro irmão, juntamente com os servos e tudo mais. Porém, esse irmão que ficou, eu acredito que ele deve ter colocado no seu coração que agora ele precisava cobrir, ele precisava suprir essa necessidade da falta do irmão, Quando a palavra aqui diz que esse outro irmão voltou, esse irmão ele estava no campo, ele estava trabalhando. Eu acredito que ele pegou para si a responsabilidade, de suprir essa ausência do irmão. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque nos dias de hoje nós estamos muito preocupados em suprir tudo que está ao nosso redor, todas as ausências, todas as faltas que algumas pessoas, por algum motivo ou outro, acabam deixando a desejar, e nós vamos ali absorvendo e nos sobrecarregando e nos fadigando de uma maneira que a gente fica limitado não só pelas forças, mas limitado espiritualmente, porque a palavra diz que quando aquele irmão volta, aquele irmão que ficou, que estava ali tentando suprir aquela ausência do irmão, aparentemente era uma boa ideia o que ele fez, Era algo de valor, algo que se vê com bons olhos o que ele fez. Só que nós precisamos ter cuidado, porque por muitas das vezes quando a gente se afadiga, quando a gente acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente começa a questionar demais, até mesmo a esfriar os nossos sentimentos, até mesmo murmurar. E esse irmão, quando ele vê o irmão voltando, ele tinha perdido algo nesse caminho. Não sei quanto tempo demorou para esse irmão voltar,
mas ele perdeu algo que foi a alegria, que foi o sentimento de se alegrar com algo bom que acontece, né? Porque aquele irmão, quando voltou, todos ficaram felizes, principalmente o pai. O pai ficou muito feliz com a volta, porque aquele irmão, ele voltou a si, como a palavra diz. Ele reconheceu o erro dele e ele voltou para os braços do pai. E aquele irmão, ele não conseguiu se alegrar com essa grande alegria que é um filho voltar para casa. E a gente se questiona por que aquele irmão não conseguiu se alegrar. Será que era má vontade dele? Será que o coração dele estava ruim? Será que ele tinha inveja? Mas não, o Senhor traz para mim, traz para nossa reflexão, que foi porque ele estava fadigado, ele fala que o pai não dava ali nenhum animal para que ele pudesse se alegrar com os amigos, ele estava só vivendo para trabalhar, vivendo naquele ciclo. E muitas das vezes, irmãos, a gente parece que aperta um botão de start quando levanta e faz e parece que fica no modo automático e a gente não vê o dia passar, a gente não reconhece muitas das vezes aquilo de tão precioso que é muitas das vezes a gente sentar com o familiar, com o filho, com o esposo, com a esposa e conversar e se alegrar por esses momentos que são momentos preciosos. E a gente fica ali afadigado, eu preciso fazer isso, eu preciso correr. E isso vai nos esfriando, a gente deixa de se alegrar. A Bíblia diz que estava tocando música, estava tendo danças, mas aquele irmão, ele não conseguiu se alegrar naquele momento porque ele estava fadigado. A palavra do Senhor diz que Marta e Maria receberam Jesus na sua casa. Imagina a alegria de ter Jesus em casa, de ter Jesus ali, né? Ouvir pessoalmente Jesus ali era algo esplêndido, algo maravilhoso. Mas Marta estava tão afadigada, com tantos afazeres, que ela não conseguiu valorizar esse momento. E ela fez pior. Ela não só não conseguiu valorizar, como ela chega diante de Jesus e ela fala: Senhor, aleluia, Jesus, Senhor, o Senhor não está vendo? Olha o tanto, eu imagino falando com as minhas palavras, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer, Senhor. O Senhor não está vendo o quanto eu estou fadigada, o quanto eu estou cansada. Eu não aguento essa situação, Senhor, manda aí. Manda Maria vir me ajudar. E Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta. Jesus olha muitas das vezes para nós e fala: oh, Daniele, eu te dou o dia, eu te dou a oportunidade de você levantar e você viver. Te dou saúde para você ficar de pé. Eu estou cuidando de você. Não estou te deixando faltar, porque é tanta fadiga no teu coração. Mas o que vão dizer? Eu imagino Marta ali preocupada, porque Jesus não estava só. Jesus, ele andava com os discípulos e tinha um povo ali que também ia. E Marta queria ali agradar, quem sabe não deixar faltar o alimento. Nossa, Jesus vai comer aqui com os discípulos e não vai ter o alimento suficiente, aquela preocupação que a gente tem com as opiniões dos outros. E às vezes a gente se aniquila, às vezes a gente se entristece, preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão achar. Sinto, irmãos, que sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, sempre vai ter. Se você faz, vão falar. Se você não faz, vão falar. Mas eu fico me questionando, às vezes eu falo: Senhor, por que tantas aflições? Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que na terra nós teríamos aflições, mas ela também nos diz para termos bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? É você passar o dia difícil, mas glorificando com alegria. Aquilo que está à sua mão para fazer, faça. E aquilo que não está, descansa o teu coração. A cada dia tem o seu mal, como diz a palavra. Viva cada dia. Para de se afadigar com o dia de amanhã. Viva o hoje. Aquele irmão, ele sempre teve a oportunidade de pegar um animal do seu pai. Mas ele estava preocupado demais, fadigado demais para poder viver. E quando o irmão volta, ele
não conseguiu se alegrar com o irmão. Tem momentos de alegrias que a gente não consegue absorver, porque a gente está tão preocupado, a gente está tão angustiado, a gente está tão cego, muitas vezes, porque nos cega, as fadigas acabam nos cegando, que a gente não consegue ver, muitas das vezes, um filho crescer, a alegria que é ver um filho crescer, alguém que você carregou no ventre. Você conviver com um familiar, muitas das vezes de idade, que nós não teremos sempre conosco. Coisas preciosas que nós deveríamos estar absorvendo, deveríamos estar aproveitando. Como Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar essa oportunidade de viver aqui e buscar viver de uma maneira feliz. Como Josué, como o Senhor nosso Deus diz a Josué: ei, tem de bom ânimo. Deus não fala só para Josué fazer. Ei, você vai levar o meu povo, você vai atravessar, você vai levar eles até o destino, mas Deus fala para ele: você não só vai levar, mas é para você levar com bom ânimo. O Senhor nos cobra isso. Eu sei que é difícil às vezes, mas nós devemos nos preocupar menos em nos afadicar demais, em nos cobrar demais, em nos questionar demais com a opinião de A, de B. Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas o principal que você precisa é agradar o seu Deus, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que vai realizar a boa obra. Ele já começou e vai completar a boa obra na sua vida. É a Ele. Nós temos que nos preocupar em primeiro lugar em agradar. Se fadiga menos. Ei, aproveita mais os seus dias. Busca viver, cumprir sim com seus deveres, com as suas obrigações, mas não pegue tudo para você, porque você não vai suportar. Para que isso não tire a alegria de você, para que isso não tire o bom ânimo, para que você possa se alegrar com a alegria dos seus irmãos. O Senhor falou muito isso comigo. Hoje nós temos vivido dias que é difícil se alegrar com a alegria do irmão. Às vezes a gente conta uma bênção para alguém e você não vê a pessoa se alegrar, porque ela está tão fadigada, ela está tão agoniada com os problemas dela que ela não consegue se alegrar. E isso é muito triste, irmão. A palavra diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu deixo essa reflexão para nós. Busque fazer o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas a palavra diz do Senhor que o fardo dele é leve. Então, se você está muito fadigado, angustiado, se não está tendo uma alegria, se você está talvez como Marta, ali agoniada, estava tendo Jesus ali na casa dela, mas ela não conseguia apreciar, porque ela estava amargurada por causa da fadiga. Ei, não deixa a fadiga te deixar uma pessoa amargurada. O Senhor fala para mim e para você: tem de bom ânimo. Eu louvo a Deus pela vida, né, o participante aqui e tudo. Deus abençoe cada um de vocês.